nós recebemos semanalmente, toda segunda-feira, né, a nossa querida psicóloga e psicopedagoga Vanessa Rezende, que vai tratar assuntos sobre a família. E hoje o tema que vamos abordar vai ser a pirraça. Ah, não faço não. Aqui eu quero. Não, sabe por quê? Não, mas eu quero. Sabe por quê? Já passou da fase, Serginho. Qual que é a idade da pirraça, Vanessa? Pra gente ver se o Serginho tá dentro dessa faixa etária. Você tá fora, Serginho? Tô fora já. A idade da pirraça? Primeiro, bom dia, né, gente? Bom dia pros nossos telespectadores. É porque diante de uma pirraça a gente até perde um pouco o foco, né, Vanessa? É verdade, mas perde foco diante de uma pirraça mesmo. Sim, verdade. Mas, olha, a idade que a criança começa a fazer pirraça é por volta assim, do final do 1 ano de idade e com os 2 anos. É a idade onde a criança fica bem pirracenta. E eu quero lembrar que a pirraça é normal, faz parte da fase de desenvolvimento de uma criança. Então você não pode falar assim, meu filho nunca vai fazer pirraça, porque isso não é verdade. A criança vai fazer pirraça. É uma consequência natural do desenvolvimento dela, quando né? ela começa a criar uma autonomia, aquela liberdade, Serginho. É quando entra ali a fase chamada fase oral, a fase do pai, né? De chegar a fase anal, melhor dizendo, do pai chegar, impor os limites. É nessa fase, Vanessa? Primeira fase oral, vamos falar, pessoal. Fase Isso. oral é a fase que a criança coloca tudo na boca. Tudo na boca. Você vê assim, que os bebezinhos, né, 6, 7 meses, colocam tudo na boca. Põe o pé, põe o... Tudo. Agora, essa fase anal, por exemplo, tem uma fase que a criança valoriza muito as fezes, muito cocô. Então, vale assim até falar para os pais que quando a criança fizer cocô no chão, né, você não brigar com o seu filho, porque o primeiro produto da criança é o cocô. É a coisa mais bacana que ela produz. E é nessa fase que ela começa a controlar até o esfíncter ali, de controlar as fezes e tudo, e quando saber, o pai né? oprime uma criança por causa de xixi, cocô, fica muito bravo, muito severo na correção, ela pode começar a reter tudo, até as emoções. Sim. Tem criança que não faz cocô porque ela tem medo, ela está insegura e aquilo que ela produziu deu a impressão que era negativo. Isso tem uma repercussão, Serginho, tão grave na vida do ser humano que as pessoas não têm noção. Eu me lembro quando eu tratei em algumas vezes, né, como capelão num colégio aqui em Belo Horizonte, eu me lembro de um menino de 6 anos que ele tinha esse problema. Já com 6 anos, ele tinha dificuldade em fazer o seu cocô e aquilo ali inchava, doía tanto que ele tinha que ir para o hospital para fazer uma lavagem, não é isso? E uma intervenção nesse nível, porque o emocional dele totalmente abalado por causa disso. E eu queria até perguntar, né? Tem até uma pergunta para você aqui, uma arte, pergunta, por que a criança faz pirraça? A criança que faz pirraça, gente, é uma manifestação de uma frustração dela. Entendeu? Por exemplo, eu quero alguma coisa, eu não consigo, então eu faço pirraça, eu começo a chorar. Até porque nessa fase, 1, 2 anos, muitas vezes não sabe nem falar direito, né? Isso mesmo. Então a criança é uma forma de demonstrar. Demonstra o sentimento dela, às vezes, por não saber falar através da pirraça. Nem sempre vai ser por isso. Né? Ou o adulto coloca um limite para a criança, ela não quer obedecer. Ela vai fazer pirraça. Ou então, existe uma outra questão também. A criança não sabe falar, então ela vai demonstrar um sentimento dela através da pirraça. Posso uma brincadeira, Serginho? Porque o Serginho brincou aqui que eu tô de pirraça. Existem adultos pirracentos. Isso tem tudo a ver com essa fase da infância? Sim, tem pessoas, que não é o seu caso, né, Serginho? Você estava só representando, que não vencem as fases da vida por reforço. Por exemplo, vamos colocar que o Serginho fosse um adulto pirracento. Ele passou a idade de o final de 1 ano, 2, até 3 anos. 3 anos ele dá a idade limite para essa pirraça acabar. Certo. E aí o Serginho queria um carrinho no shopping. Aí ele começava a gritar. Aí a mãe dele, na minha época não tinha shopping, não. Não, toma! Lá na Rua do Caetés, aqui em Belo Horizonte, né, Serginho? Na Rua do Caetés. Não, ali era a Galeria do Ouvidor. Galeria do Ouvidor. Aí a mãe dele ficava com vergonha, né? E toma o carrinho, Serginho. Opa, fazer pirraça é legal. Vai condicionar o comportamento por um reforço positivo. Aí ela tá na rua, quer qualquer coisa, ou não quer fazer para casa. Aí eu faço pirraça. Minha mãe, então não precisa fazer o para casa, mas não. Então, o adulto, aquela criança, ela vai aprendendo que vale a pena fazer pirraça, porque ela recebe um reforço positivo. Isso aí, então, Vanessa, eu quero te convidar a responder essa próxima pergunta. Veja bem, na hora da pirraça, é importante que o pai dê à criança o que ela pede ou deixá-la frustrada? Muito importante o pai, primeiro, aprender a deixar também a criança demonstrar emoção. Né? E às vezes a pirraça está demonstrando algum sentimento que precisa ser ouvido, elaborado e trabalhado. Agora, o pai precisa de deixar assim, os filhos serem frustrados, porque a vida é feita de momentos tristes também.
Então, a frustração faz parte do desenvolvimento da nossa vida, para a nossa evolução, para o nosso crescimento. A gente precisa aprender a perder e que nem é tudo que eu quero que eu vou ter naquele momento. Então, o pai tem que deixar o filho se frustrar, sim. É a minha opinião, concorda? Claro, e porque até o não é a primeira palavra que uma criança aprende. Quem ama dá limite. Quem então, ama diz ela não. tem que saber lidar com isso, porque a vida não vai ser sempre de sims, né? Ela vai, por exemplo, ela pode perder uma média na escola. Como vai lidar com isso? Se sempre ouviu sim. Caso até de uma reprovação, lá na frente, na fase adulta, se foi acostumado a ter tudo na mão, como lidar com a frustração de ter ali um vestibular ali onde ele foi reprovado, essas coisas assim. E os filhos também não deixam de nos amar enquanto pai e mãe, porque a gente diz não. Né? Ele vai perceber que ele está sendo cuidado, ele vai se sentir seguro. Poxa, não é tudo que eu quero que eu vou ter. E outra coisa, não tem porquês. Isso, não é verdade? Tem as explicações, é onde vem ali a natureza do pai, da participação, porquê do não e porquê do sim também. Eu gostei de você dizer isso aí, Serginho, que o não tem porquê, porque semana passada a gente até falou sobre pais autoritários e pai que exerce autoridade. Pronto. Não porque não, mas o filho é um ser, né, que merece respeito e é importante você explicar para o seu filho sim. Até porque essa linha, né, Vanessa, a gente observa essa comunicação que ela tem que ser mantida e já ali, que a criança aprende a comunicar ali os seus desejos, suas emoções, quando ela tem aceitação, ela tem o interesse dos pais, não é verdade? Agora, Sérgio, como a gente está falando de pirraça, né, Carol? Quando a criança está fazendo pirraça, igual aqueles meninos começam a rolar no chão, agredir, bater, às vezes não é muito bom, muitos porquê, não. É bom o pai mostrar quem manda ele e colocar limite. Sim. Entendeu? Então, não existe algo estabelecido. É assim que vai tratar. Você vai analisar cada caso. Porque cada pessoa é única, né? Cada momento, verdade. E aqui, então, eu vou pedir... Você era pirracenta, Carol? Não, eu era levada, assim. Mas a minha mãe era firme comigo. Você era pirracenta? Ai, meu Deus, eu tô assistindo isso. Minha mãe, ela não dava mole pra mim, não. E eu agradeço a Deus por todos os não. Tem um livro que ele fala assim... Se tivesse a lei da palmada na época da minha mãe... Nossa, tava frita. Limite. Você já viu esse livro, Limites, quando dizer sim, quando dizer não? Isso é muito sério, porque o não, ele é uma coisa boa. É muito importante. A gente só tem liberdade aonde você tem limites, aonde você tem um espaço ali. Ali você tem liberdade. O limite da segurança, né? Isso é muito importante. Mas eu quero pedir, né, Vanessa, para você dar aí umas dicas de como lidar aí, né? Vai estar passando aí na tela umas dicas para você estar nos ensinando como lidar nessa fase aí de pirraça de criança. E uma delas dicas para lidar procurar distrair a criança com outras coisas e atividades. Como é que é isso? Isso. Ô, Carol, só antes de dar essa dicasinha, deixa eu dizer uma coisa para os pais, para as pessoas que são pai e mãe ou que pretendem um dia ser. Tem um ditado aqui que diz assim que os nossos telhados é de vidro. É verdade. Então eu lembro assim que quando eu namorava meu marido, uma vez a gente foi no shopping e tinha um menino lá que era doutorado na pirraça. Ele estava rolando no chão do shopping e fazendo bastante pirraça. Aí meu marido falou assim, olha, qualquer coisa de criança eu tenho paciência, mas eu nunca quero que o meu filho faça isso, porque eu não vou ter paciência com isso. E nós temos o Davi, né, que hoje ele tem 5 anos. Que veio semana passada. Ele não faz mais isso, brilhantou o programa. E tem o Isaac, tem 1 ano e 10 meses. E o Isaac, ele faz pirraça. Sabe? Então, assim, quando ele tem as crisezinhas de pirraça, ontem mesmo ele fez, a gente estava no restaurante e ele queria andar lá no meio do pessoal e eu não deixei. Aí nessa hora, o que eu fiz? É uma dica já. Eu abracei o Isaac forte, ele queria ficar correndo. E ele gritando, eu abracei forte e saí com ele para fora do restaurante até ele acalmar. Você tá entendendo? Então eu tô dizendo assim, porque nós que somos pais, ou que vai ser, né? A gente não pode falar dos filhos dos outros. As nossas palavras têm que ser de paz e não de guerra. Porque aquilo que você fala do filho dos outros, o seu filho também pode vir a fazer, e até de um jeito mais elaborado, né? Certo. E até dentro dessa dica aí, Vanessa, por exemplo, em lugares públicos, não é? Por exemplo, ontem eu estava na igreja pela manhã e uma família logo atrás, assim, a menina fez uma pirraça, mas assim, incrível. E a mãe não se posicionou, o pai tinha saído com o filho mais velho, né? E a menina fez, e ela falava alto, e depois, no final, a menina, aí você vê que a menina já tem uma certa dificuldadezinha. Aquilo ali eu me cocei inteiro para poder intervir. Eu falei, não, melhor não, porque a pessoa, não sei como que a pessoa vai receber, até porque
né? Apesar de ser um pastor da igreja, eu não me via à vontade para fazer essa intervenção. O que pode falar para esse tipo de caso assim? Primeiro, que o pai e a mãe têm que mostrar para o filho que ele é que manda, que ele é a autoridade, não permitir que o filho faça isso. No ambiente público, o seu filho fez pirraça, você retira ele do ambiente, imediatamente. Retira, leva ele para um cantinho. Se for na igreja, a mãe sai, abraça a criança, porque se ela estiver esperneando, né? Você abraça forte a criança, leva para um cantinho e vai abraçando até ela parar com a pirraça. Outra coisa que não funciona é começar assim, por que você tá chorando? Ô meu filho, a mamãe fez uma coisa com você que você não gostou? Ah, isso aqui é uma bala. Começar a negociar. A pirraça a gente não negocia. Isso aí só potencializa, Só né? potencializa. Então assim, é abraçar a criança firme nos seus braços, apertar no seu peito e tirar ela do ambiente. Tem essa outra dica que eu te perguntei para você Pode, explicar, né? Sobre distrair. Aham. Como que funcionaria isso e em quais hipóteses você poderia usar a distração, tirá-la daquela pirraça?